Você já respondeu "tô bem" para alguém mesmo não estando realmente bem? Você já fez isso muitas vezes, não é mesmo? E o que mais espanta não é a mentira, é a velocidade. Saiu antes de você pensar. Automático. Como se seu cérebro já soubesse que a resposta verdadeira era perigosa demais para sair. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que você vai descobrir aqui vai explicar não só esse reflexo, mas padrões inteiros da vida de pessoas que evitam falar sobre os próprios sentimentos. Deixe também seu comentário com a sua contribuição sobre o tema. Existe um tipo de pessoa que aprendeu que mostrar o que sente custa caro. Você conhece alguém assim? Ou você é essa pessoa? É o amigo que some quando tá no fundo do poço e volta como se nada tivesse acontecido, sorrindo, como se o buraco nunca tivesse existido. É o parceiro que diz, não é nada, com uma voz que entrega tudo. É aquela pessoa incrível que resolve o problema de todo mundo, que tá sempre disponível para ouvir, mas que quando a vida dela desmorona, some. E quando volta, já costurou tudo sozinha, sem pedir ajuda para ninguém. Essas pessoas não fazem isso por escolha. Não é frieza, não é orgulho. Elas fazem porque em algum momento da vida, aprenderam que era a única forma de sobreviver. E a pergunta que vai conduzir tudo aqui é, quando e onde esse silêncio foi ensinado? Ninguém nasceu fechado. Isso precisa ficar claro desde já. Você não veio ao mundo sabendo esconder o que sente. Pelo contrário, você veio completamente aberto, chorando quando doía, rindo quando alegrava, sentindo tudo sem filtro, sem vergonha, sem censura nenhuma. Uma criança pequena não sabe fingir. Ela sente e mostra, simples assim. Então, o que aconteceu com essa criança? Em algum momento, ela sentiu. E alguém ao redor, alguém que ela amava, alguém de quem ela dependia completamente, ensinou, nem que fosse sem querer, que aquilo era demais. Para de choro. Você não tem motivo para estar triste. Isso é frescura. Para de ser dramático. Frases simples, curtas, repetidas vezes, que foram gravando uma mensagem funda no cérebro dessa criança. Sentir é fraqueza. Mostrar é perigoso. Fechar é seguro. E aqui vem algo que a maioria das pessoas nunca para pensar de verdade. A criança que aprendeu a engolir o que sentia não estava sendo fraca. Ela estava sendo inteligente. Ela encontrou a única saída possível num ambiente onde sentir gerava punição, abandono ou pior, indiferença. Sabe o que é pior do que ser punido por chorar? É chorar e ninguém nem olhar. Essa criança aprendeu rápido. Fechar é mais seguro. E funcionou. O problema é que essa criança cresceu. O corpo cresceu. A vida mudou. As pessoas ao redor mudaram. Mas o manual não mudou junto. O adulto de hoje ainda está operando com as mesmas instruções de sobrevivência que tinha 7, 8, 10 anos de idade. Engolir, fechar, seguir. E enquanto não perceber isso, vai continuar repetindo esse ciclo, sem entender por quê. Qual foi a frase que te ensinou que seus sentimentos não tinham espaço? Agora, eu preciso que você preste atenção aqui, porque essa parte é onde muita gente se reconhece e não esperava. Esse padrão de fechar o que sente não aparece sempre da mesma forma. Ele tem disfarces, e são disfarces muito bons. Tem a pessoa mais engraçada do grupo, aquela que tem sempre uma piada pronta, que transforma qualquer clima pesado em humor, que faz todo mundo rir. Por fora parece a pessoa mais leve do mundo. Por dentro, o humor é o escudo. É a forma que ela encontrou de nunca precisar falar de verdade sobre o que sente. Tem o workaholic, aquele que trabalha de manhã cedo até a noite, sempre ocupado, sempre com um projeto novo, sempre produtivo. Parece dedicação, e é, em parte. Mas tem outra parte. Parar dói. Porque quando para, o silêncio aparece. E no silêncio, o que foi engolido começa a subir. Então, melhor não parar. E tem a pessoa super parceira. Aquela que todo mundo procura quando tá mal. Porque ela ouve, acolhe, aconselha melhor do que qualquer um. Mas quando a vida dela vai ao chão, some, resolve sozinha, volta como se nada tivesse acontecido. Por que pedir ajuda? Isso ela nunca aprendeu a fazer. A ciência tem um nome para a parte mais profunda disso. Alexitimia. É a dificuldade real, não frescura, não escolha, de identificar e nomear o que se sente. A pessoa não sabe se o que está sentindo é raiva ou medo. Não sabe se está triste ou só exausta. Sente um peso, uma pressão no peito, um desconforto que não sabe explicar. E como você vai falar sobre algo que não consegue nem identificar dentro de você? A armadura funcionou tão bem por tanto tempo que virou pele. O que um dia foi proteção, hoje é prisão. E o sinal mais cruel de tudo isso é que a pessoa aprisionada raramente percebe que está presa. Ela só sente que algo falta, que as relações não aprofundam, que existe uma distância invisível entre ela e todo mundo ao redor, mesmo quando está cercada de gente. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se inscreve no canal agora. Toda semana tem vídeo que vai direto no que ninguém fala. Agora vem a parte que mais assusta e que mais precisa ser dita. O corpo cobra o que a boca não fala. Não é metáfora, é fisiologia. Estudos mostram que pessoas que suprimem emoções cronicamente têm risco aumentado de
doenças cardiovasculares, sistema imunológico comprometido e níveis de cortisol, o hormônio do estresse, permanentemente elevados. Mas você não precisa de estudo para reconhecer isso no seu próprio corpo. Pensa na dor de cabeça que aparece do nada, sem motivo aparente. Na tensão no pescoço e no ombro que não vai embora com nada. No estômago embrulhado antes de uma conversa difícil, antes de um encontro, antes de situações que não deveriam te afetar tanto. Seu corpo está tentando te dizer algo que você aprendeu a ignorar. Ele não esquece o que a mente mandou calar. Ele guarda tudo e cobra com juros. Às vezes com anos de atraso, mas cobra. Nos relacionamentos o preço é ainda mais doloroso de enxergar. A pessoa que não fala o que sente não desaparece das relações. Ela fica, mas fica pela metade. O parceiro sente que tem uma parede de vidro entre os dois. Consegue ver, mas não consegue chegar de verdade. Os amigos sentem que a amizade tem um teto, que chega num ponto e não passa. E aí vem o momento mais explosivo de todo esse padrão. O que ninguém conecta quando acontece. A emoção reprimida não some. Ela acumula, em silêncio, por semanas, meses, às vezes anos. Até que um dia, por um motivo pequeno, um comentário banal, uma situação corriqueira, tudo vem à tona de uma vez. A pessoa explode de um jeito que parece desproporcional. Ninguém ao redor entende. Ela mesma não entende direito. Mas agora você entende. Não era sobre aquilo. Era sobre tudo que nunca foi dito. Chegou a parte que eu sei que uma voz na sua cabeça já perguntou: tá, mas por que não simplesmente abre e fala? Como se fosse uma decisão simples. Como se bastasse querer. Mas não é falta de vontade. Nunca foi. É medo. Medo real, concreto, enraizado fundo. Medo de abrir e a outra pessoa não aguentar o peso. Medo de ser vulnerável e ser usado por isso depois. Medo de mostrar a ferida e ouvir: isso não é nada. De novo. Igual quando era criança e tentou e não funcionou. E o medo mais paralisante de todos. O que quase ninguém admite em voz alta. E se eu abrir e não conseguir mais fechar? E se eu começar a sentir tudo que segurei por anos e perder o controle completamente? Essa possibilidade aterroriza tanto quanto, às vezes mais do que, a dor que já existe por dentro. E tem ainda quem simplesmente não sabe por onde começar. E isso é mais comum do que parece. Quando você passou a vida inteira desconectado do que sente, quando a armadura virou pele, você genuinamente não tem vocabulário para isso. Sentar e tentar se abrir parece tão estranho quanto tentar falar um idioma que nunca foi ensinado. A pessoa tenta uma vez, trava, se sente ridícula e confirma a crença de sempre: isso não é para mim, eu não sou assim. Mas aqui vai o que realmente muda o jogo. Você não precisa entender tudo de uma vez. Não precisa se abrir para todo mundo amanhã. O primeiro passo não é falar. É só reconhecer em silêncio para você mesmo: existe algo aqui dentro que precisa de espaço. Só isso. Isso já é mais corajoso do que parece. Antes de qualquer coisa, precisa ficar claro o que esse caminho não é. Porque tem muita coisa errada sendo vendida por aí. Não é sobre virar uma pessoa que chora em público, que fala dos sentimentos em todo jantar de família, que transforma a vulnerabilidade em post de rede social. Nada disso. O caminho de volta para si começa num lugar muito mais quieto, muito mais honesto do que qualquer coisa que você viu em curso de autoconhecimento. É você, sozinho, aprendendo a não fugir do que sente. Pode ser 10 minutos por dia escrevendo num caderno sem censura. Não para ninguém ler, só para você parar de engolir e começar a enxergar o que tá dentro. Pode ser terapia, não como último recurso de quem já quebrou, mas como escolha consciente de quem decide finalmente se conhecer de verdade. Pode ser simplesmente pausar, quando o peito apertar, e em vez de pegar o celular ou mergulhar no trabalho, só perguntar para si mesmo: o que tá acontecendo aqui? Pequeno, simples, mas completamente diferente de tudo que você fez até agora. A pessoa que aprendeu a esconder o que sente não é fraca. Pelo contrário, ela foi, por muito tempo, a mais forte da sala. Aguentou sozinha coisas que muita gente não aguentaria nem metade. Mas existe uma coragem maior do que aguentar. É a coragem de parar de aguentar sozinho, de olhar para dentro sem correr, de dizer, mesmo que só para você mesmo, no escuro, sem ninguém ouvindo: eu tô mal, e tudo bem estar mal. Isso não é fraqueza, é o ato mais corajoso que um ser humano pode praticar. Então, antes de fechar esse vídeo, eu te deixo com uma pergunta para você carregar. O que você tá segurando hoje que nunca deu espaço para sentir? Não precisa responder agora, mas não ignora ela. Ela sabe o caminho. Se esse vídeo tocou em algo, compartilha com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo que vai direto no que ninguém tem coragem de falar.